Nos últimos anos, o jejum intermitente vem ganhando espaço entre aqueles que buscam uma vida saudável. A prática milenar, por muitos condenada, é também defendida por um grupo que acredita em seus benefícios para emagrecimento e metabolismo. Mas o que diz a ciência em 2021 sobre esse assunto? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. E a gente começa esse episódio com o artigo da semana, que hoje, na verdade, serão 2. E um deles fala sobre alimentação restrita por tempo, o tradicional jejum intermitente, e os seus efeitos em perda de peso e outros parâmetros metabólicos em homens e mulheres com sobrepeso e obesidade. Perfeito. São 2 artigos bem recentes que lançam uma luz no entendimento que a gente tem sobre jejum intermitente. Porque jejum intermitente é algo que muito se fala, muito foi estudado em modelos animais, em roedores, mas os estudos em seres humanos não são tantos assim, e muitos deles não analisaram aspectos que estes mais recentes acabaram por analisar. O autor principal deste estudo, Dr. Ethan Weiss, é um cardiologista e ele é um cardiologista que é simpático à estratégia low carb e ele é um cardiologista que praticava ele mesmo jejum intermitente e também sugeria aos seus pacientes que praticassem. Eu já ouvi entrevistas desse autor em outros podcasts, então eu já conheço ele previamente. E num podcast que eu ouvi, ele inclusive estava dizendo que ele ficou surpreso com os resultados do estudo, porque o que ele queria era comprovar nesse estudo que a estratégia do jejum intermitente funcionava. Então, eu falo isso para vocês para não ficar aquela ideia de que esse era um estudo que tinha como objetivo atacar a estratégia. Pelo contrário, o autor principal ele era um praticante. Muito bem, o que esse estudo quis responder? Se a gente comer numa janela restrita de tempo, o Time Restricted Feeding, né, a alimentação restrita no tempo, no caso do meio-dia até as 8 da noite, comer durante 8 horas e fazer jejum durante 16 horas, comparado com comer 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e janta, ambos grupos podendo comer à vontade, não havia restrição de quantidade. Se simplesmente fazer uma janela mais estreita de alimentação poderia produzir benefícios, incluindo perda de peso. Nesse estudo, foram randomizados 116 pacientes. Os participantes foram sorteados de modo que o grupo de horário consistente de refeição foi instruído a comer 3 refeições estruturadas por dia. E outro grupo, o grupo da alimentação restrita por tempo, foi instruído a comer à vontade das 12 às 20 horas e também se abster completamente da ingestão calórica das 20 às 12 horas do dia seguinte. Uma duração de 12 semanas foi o que levou esse estudo. Muito bem. E o resultado do estudo foi o seguinte: houve de fato uma redução de peso, mas uma redução pequena de 940 gramas depois de 12 semanas no grupo do jejum intermitente. E houve também uma redução de peso no grupo controle, no grupo que comia normalmente pelo menos 3 refeições por dia, de 680 gramas. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Isso chama atenção, pessoal, que esse tipo de estudo sempre tem que ter um grupo controle, porque o que acontece? Como é que o grupo que estava comendo normalmente também perdeu um pouco de peso? Porque isso é comum em estudos científicos. Quando você está sendo observado, quando você sabe que tem alguém observando o seu peso, você está sendo mensurado, medido, isso muda o seu comportamento. Então o grupo controle perdeu peso simplesmente porque estava se pesando todos os dias e sabia que estava sendo observado. E a perda de peso entre os 2 grupos foi praticamente a mesma. Vale ressaltar que não houve orientação de modificar a dieta em nenhuma outra forma. Era só a questão do tempo, a janela alimentar. E não houve orientação de comer menos ou de não compensar nas outras refeições. Ou seja, o simples fato de fazer um jejum de 16 horas, se não houver redução calórica, não parece trazer benefícios, foi o que demonstrou esse estudo. Exato.
Claro que há muitas críticas possíveis a esse estudo, por exemplo, o fato de que todos eles estavam consumindo a dieta ocidental padrão. Então, uma forma de você interpretar esse estudo é a seguinte: se a sua dieta consiste em pizza e fast food, você comia pizza fast food e cereais matinais todos os dias, desde que acordava até que ia dormir, e você é orientado a continuar comendo o mesmo tipo de comida, porém do meio-dia até as 20 horas, não parece haver grande efeito. Alguns desses participantes, não a totalidade deles, se não me engano, mas um subgrupo, foram orientados a preencher questionários de frequência alimentar. E o que os autores observaram é que, de acordo com os questionários, os dois grupos estavam consumindo um total de calorias semelhante. E, portanto, obviamente, não era de se esperar que houvesse uma redução significativa de peso. Então, se alguém pretende usar a estratégia de jejum intermitente visando a perda de peso, essa pessoa tem que ser orientada que não adianta comer apenas dentro de uma janela de 8 horas, pular o café da manhã, mas como a Sari disse, compensar o que você não comeu de manhã comendo a mais no almoço, na janta. Do tipo, eu vou tirar o atraso da fome de não ter comido o café da manhã comendo o dobro no almoço, porque foi o que aconteceu nesse estudo. E eu entendo a crítica, mas ao mesmo tempo eu acho que o estudo é importante, porque existem pessoas que acham que se simplesmente pularem uma refeição, isso vai trazer os resultados esperados, seja do ponto de vista metabólico ou do ponto de vista de peso. E esse é um estudo simples, mas que está demonstrando a realidade de que se não houver uma mudança na forma de se alimentar, simplesmente restringir o tempo num horário de 8 horas não é suficiente. E agora a gente vai para o segundo estudo, que na verdade foi desenhado justamente para esclarecer a dúvida que foi levantada no estudo que a gente comentou primeiro. Será que os benefícios do jejum vão além da restrição calórica? Bom, esse é um estudo bem engenhoso no seu desenho. Eu acho que ele realmente foi feito para colocar uma pedra no sapato daqueles de nós, e eu me incluo nesse grupo, que acreditavam originalmente que o jejum tem efeitos metabólicos que vão além daqueles provocados apenas pela perda de peso. Porque vejam, há uma série de estudos, de ensaios clínicos com humanos, mostrando que o jejum intermitente produz perda de peso, redução de gordura visceral, melhora da resistência à insulina, redução dos triglicerídeos, melhora da composição corporal, diminuição de marcadores de inflamação. Então, não se está colocando em questão o fato de que o jejum intermitente pode sim trazer melhoras metabólicas e perda de peso, desde que não tenha sido, como naquele estudo anterior, sem nenhuma restrição calórica. Este jejum tem que produzir restrição calórica. Mas esse estudo aqui está fazendo uma pergunta muito importante. Será que o jejum intermitente tem algum benefício específico que é além daquele que é produzido apenas pela restrição calórica pura e simples? Ou seja, faz diferença eu diminuir a quantidade que eu como todos os dias versus não comer nada num dia e comer no outro, se o grau de restrição calórica for o mesmo? Muita gente alega que os benefícios do jejum são metabólicos, de aceleração do metabolismo e até a questão da autofagia, de prevenção do envelhecimento, etc. Então eu acho que esse estudo também ajuda a trazer esse entendimento. Bom, qual foi o desenho desse estudo? O desenho desse estudo foi o seguinte: um grupo de pessoas. E importante salientar que, diferentemente do outro estudo em que eles eram gordinhos, aqui era um grupo de pessoas magras, pessoas com IMC normal. Elas foram randomizadas para 3 grupos. O primeiro grupo fazia jejum em dias alternados. Eles comiam 0 calorias em um dia e 150% das calorias que eles normalmente comeriam no dia seguinte. Se vocês fizerem a conta, esse grupo está fazendo uma restrição total de 25% das calorias.
Porque se eles fossem compensar completamente um dia inteiro de jejum, eles teriam que comer o dobro no outro dia, tá certo? Ou seja, consumir 200% das calorias. Mas aqui não, eles consumiram 0 num dia e 150% no dia seguinte. Isso gera um déficit total de calorias de 25%. O segundo grupo praticou uma restrição calórica simples de 25% todos os dias. Então observem que o grupo A e o grupo B, o primeiro e o segundo grupo, tiveram exatamente o mesmo consumo calórico semanal. A diferença é que um restringia 25% todos os dias e um comia 0 num dia inteiro e 150% no dia seguinte. E o terceiro grupo? O terceiro grupo era um controle sem restrição calórica, mas com jejum. Olha que interessante, eles comiam 0 calorias por dia e 200% das calorias no dia seguinte. Então, sim, eles faziam jejum intermitente, um jejum de 24 horas, um jejum longo, diferente do nosso primeiro estudo lá, que era alimentação restrita no tempo, 8 horas de alimentação e 16 horas de jejum, e aquele estudo foi criticado justamente porque disseram, nossa, esse é um jejum muito curto para mostrar efeitos. Pois bem, aqui nós temos um grupo com jejum de 24 horas, porém que comia 200% das calorias no dia seguinte. Então, ao final de uma semana, eles não tinham déficit calórico nenhum, tá certo? Apesar de fazerem um jejum longo dia sim, dia não. Exatamente. E quais foram os resultados? Os resultados foram o seguinte: o grupo que fez a restrição calórica simples de 25%, aquele que comia todos os dias, porém 25% menos, perdeu 1,9 quilos, dos quais 1,75 quilos eram de gordura. O grupo que fez o jejum intermitente com 0 calorias num dia e 150% das calorias no dia seguinte, ou seja, que tinha a mesma restrição de 25% das calorias, porém usando o jejum, perdeu um pouco menos de peso, 1,6 quilos, dos quais 0,74 quilos eram de gordura. Aqui vale uma pausa. Observem, pessoal, esse resultado ele é meio chocante, confesso para vocês, porque eu esperava que pelo menos fosse igual entre os grupos. Mas, na verdade, o grupo que fez o jejum intermitente perdeu menos peso e significativamente menos gordura, o que sugere que eles tenham perdido mais massa magra. E o grupo que fez jejum com 0 calorias num dia e que compensou com 200% das calorias no dia seguinte, teve uma perda não significativa de peso. Foi apenas 0,5 quilos, estatisticamente não significativa, o que sugere que o jejum isoladamente, sem restrição calórica, não produz perda de peso, que é o mesmo que o outro estudo já tinha mostrado. Aqui vale a pena mencionar um detalhe. Se esse estudo tivesse uma quantidade maior de proteína nos dias em que as pessoas estavam se alimentando, e se este estudo tivesse também exercício resistido, ou seja, musculação, eu tenho certeza que as diferenças de composição corporal não teriam aparecido. Então, se você está fazendo jejum, especialmente jejum prolongado, é importante que o consumo de proteína seja adequado nos dias em que você está comendo e que haja também exercício resistido. Caso contrário, a perda de massa magra ocorrerá. Aí vem aquela questão, né, Sari? Será que o jejum tem outros benefícios muito além dos benefícios calóricos dele? Será que ele realmente produz benefícios metabólicos outros? Bom, aqui vale uma digressão. A questão que você levantou sobre autofagia e longevidade são questões teóricas. Como assim? Teóricas, pessoal, elas são questões que foram levantadas em estudos em modelos animais, basicamente. E o que acontece? Há diferenças fundamentais no que diz respeito à longevidade entre os modelos animais e o ser humano, porque os animais que nós usamos são animais de pequeno porte. E quanto menor é um animal, mais acelerado é o seu metabolismo. Um roedor tem um metabolismo 7 vezes mais rápido do que o do ser humano. Portanto, pequenas manipulações no seu metabolismo podem resultar em diferenças relativamente grandes no que diz respeito à questão da longevidade. E a gente sabe
da literatura que à medida que os animais que você vai experimentando são maiores e mais longevos, essas mesmas manipulações vão tendo menos efeito. De modo que é muito possível que você tenha efeitos de estender a vida em moscas da fruta, em um verme chamado C. elegans ou em roedores, mas que esse efeito comece a desaparecer em animais grandes, como o ser humano, ou um bovino, ou uma baleia, ou um elefante. Quanto maior é o animal, quanto mais lento é o seu metabolismo, parece que essas manipulações metabólicas possam ter menos efeitos. Então, não está comprovado que a restrição calórica ou o jejum intermitente vai fazer você viver mais. Isso não significa que esteja provado o oposto, que você não vai viver mais fazendo essas coisas, mas é importante que seja dito nessa área que há uma incerteza. Sim, tem muita gente também que faz jejum porque simplesmente se sente bem. Tem gente que tem trabalhos que não permitem intervalos suficientes para fazer uma refeição em determinado momento, prefere concentrar tudo numa longa jornada e depois comer, alega que se sente mais alerta, alega que se sente mais disposto, que consegue pensar melhor, ter mais clareza mental, enfim. Então, isso aqui não está sendo desconstruído através desses estudos porque também não foi medido. Super bem colocado, até porque eu tenho convicção de que os benefícios subjetivos que as pessoas experimentam, se a pessoa se sente melhor, se a pessoa se concentra melhor, se a pessoa rende melhor no trabalho, e se ela está emagrecendo com a estratégia, obviamente ela deve continuar. Até porque o que aconteceu foi uma mudança de visão, uma mudança cultural nessas talvez 1 a 2 décadas, em que se começou dizendo que o jejum era uma coisa terrível e nefasta e que todo mundo deveria comer de 3 em 3 horas. E é muito bom que hoje a gente esteja discutindo os potenciais benefícios do jejum, porque malefícios grandes de jejuns, especialmente jejuns curtos, obviamente não existem. E como eu falei antes, a gente tem estudos já mostrando benefícios. Só que o que este estudo aqui está sugerindo é que esses benefícios, eles não são nada mágico do não comer, do jejum, do tamanho da janela de jejum. Esses benefícios são benefícios diretamente vinculados ao grau de restrição calórica. A mesma coisa a questão da autofagia. A autofagia, para quem não sabe, é o fato de que quando você deixa o organismo em jejum por um período mais prolongado, há uma espécie de reciclagem das organelas das células. Então, organelas velhas, mitocôndrias velhas, etc., são recicladas por esse mecanismo chamado de autofagia, o que em animais de laboratório está associado também com longevidade. Importante a gente salientar que, da mesma forma que o metabolismo do roedor é 7 vezes mais longo que a de um ser humano, o jejum intermitente testado em laboratório em roedores tem que ser visto por esse prisma. Então, se você deixa um roedor 24 horas sem comer, isso equivale a uma semana sem comer para um ser humano. Então, até que ponto a gente tem autofagia no ser humano com um jejum de 16 horas, a gente não sabe. Até que ponto eu fazer um jejum de 36 horas para provocar a autofagia no ser humano vai ter vantagem? A gente não sabe. E talvez isso vá até contra o objetivo de determinadas pessoas. Se o objetivo da pessoa é ganhar massa magra, por exemplo, ela deveria estar comendo mais e não menos. Então, voltamos a salientar que, não, como a Sari disse, não é para desconstruir os benefícios subjetivos que você possa eventualmente estar sentindo com a prática do jejum. Mas eu vou ler o entre aspas do resultado do estudo nas palavras dos autores. Aspas. Os índices pós-prandiais de saúde cardiometabólica e hormônios intestinais, juntamente com a expressão de genes-chave no tecido adiposo subcutâneo, não foram estatisticamente diferentes entre os grupos. O jejum em dias alternados reduz de forma menos eficaz a massa gorda corporal do que um grau equivalente de restrição energética diária, e sem evidência de efeitos específicos do jejum na regulação metabólica ou na saúde cardiovascular. É uma conclusão forte nessa área. É bem forte. E eu acho que vale deixar o questionamento para quem está nos ouvindo e gosta de fazer jejum, ou tenta, ou quer fazer jejum.
por que você quer jejuar? Por que você quer ficar períodos sem comer? Questione os seus motivos para entender se faz sentido para você. O jejum não é obrigatório para perda de peso. Algumas pessoas se adaptam bem com ele, outras não. E eu acho que vale você saber que existe essa ferramenta, essa possibilidade para utilizar em algum momento da sua estratégia, mas ela não é mandatória. Nem todo mundo que faz low carb precisa fazer jejum. Muito bem colocado. Outra coisa que esses 2 estudos salientam é a importância de nós, que trabalhamos com ciência, termos a cabeça aberta. Eu vou dizer para vocês que eu me fascino muito mais quando eu leio um estudo que contradiz o que eu penso, do que quando eu fico lendo só coisas que confirmam. Porque a ciência deve ser justamente o exercício de você postular hipóteses, testar elas, e a gente só avança quando a gente refuta uma hipótese e descobre que essa hipótese não era verdadeira. Isso permite que você construa novos modelos mais sofisticados, mais próximos da realidade. Então, a gente não tem que ter medo de mudar de ideia. Eu, no passado, acreditava que o jejum tinha, sim, grandes efeitos que iam muito além dos efeitos esperados da simples restrição calórica. O Jason Fung, que é um autor que defende muito o jejum, costuma fazer analogias comparando com você se expor um pouquinho ao sol todos os dias ou você se expor ao sol por várias horas no mesmo dia. A quantidade total de exposição solar é a mesma, mas os efeitos são obviamente diferentes. Bem, a questão é que as analogias nem sempre são aplicáveis. Então, no caso do sol, sim, é verdade, mas no caso do jejum, pelo menos nos moldes em que foi testado nesses 2 estudos, não se conseguiu evidenciar que o efeito seja realmente diferente entre o jejum intermitente e a simples restrição calórica. Mas eu concordo plenamente com a Sari, você tem que pensar qual o seu objetivo e por que você faz. Exemplo, você não tem fome de manhã. Você é uma pessoa que acorda de manhã e de manhã não está com vontade de comer. Ou vai para academia de manhã, esse é o meu caso. Se eu for para academia em algum horário da manhã e tomar café antes, eu não vou conseguir fazer exercício direito, tenho refluxo, passo mal, fico lá na academia só me concentrando para não vomitar. Então, para mim, não é um bom negócio tomar café da manhã nesses dias. Então, para um caso como esse da Sari, o jejum é libertador. Por quê? Porque ela já não está morta de fome quando acorda de manhã e ia passar mal na academia se comesse. Aí existe a crença de que se você não comer, você vai passar mal na academia. Isso é uma crença, isso não é baseado em evidência, você não vai ter hipoglicemia. Então, saber que não é necessário comer e que o jejum pode ser feito é libertador. Mas existem situações em que ele pode ser escravizante. Por exemplo, se você tiver a crença de que é necessário para você ter sucesso ou na perda de peso ou na reversão do diabetes, e nesses casos, para aqueles indivíduos que têm dificuldade com o jejum, significa a pessoa ficar com fome enquanto lê no Instagram que outros fazem jejum de 36 horas e se sentem ótimos. Aí vira uma competição, como se fosse uma corrida para descobrir quem consegue ficar mais tempo sem comer, como se isso fosse uma grande vantagem. E agora vamos responder a dúvida da Tânia, que é aluna do podcurso Low Carb, da teoria à prática. Oi, bom dia aí, boa tarde aqui. Estou em Portugal. Tá É ótimo. um prazer falar com o senhor. Doutor Souto, a minha dúvida eu estou no podcurso há 3 meses, amando, de paixão. Ah, que legal. Muito, muito, muito. E a minha questão é, toda vez que me vem o ciclo, né, do mês, a minha ânsia por coisa doce é sempre durante 2 dias antes, por aí. A minha dúvida é se isso é normal ou quando eu como fico saciada, mas o meu cérebro vai sempre para lá, né, pro açúcar. E tento quebrar com eritritol, estévia, alguma coisa assim low carb, mas enquanto eu não como alguma coisa que é do mal, que é do açúcar do mal, não fico saciada. Nesse caso, o senhor tem alguma dica para dar ou se isso é normal? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E desde já eu quero agradecer muito ao senhor, porque eu conheci a low carb através do senhor. E depois a Sari, espetacular, uma pessoa incrível, sempre responde às dúvidas também. E indico para toda a gente o podcurso, que é fantástico.
Obrigado pela pergunta e que bom que você está aproveitando o curso. Muito obrigado. Bom, você perguntou se isso é comum, se isso é normal. É comum, sim, sem dúvida. A gente sabe disso desde as pessoas com as quais a gente convive, mas também posso te dizer que em termos de consultório eu escuto muito que há uma correlação entre ciclo menstrual e o desejo por doce em algumas mulheres. Não sei o que você acha disso, Sari. Definitivamente é algo que acontece, a gente fala muito em chocolate, né? E com relação à pergunta da Tânia, o que fazer quando só o açúcar ou aquilo que parece não fazer bem é o que faz a vontade de doce passar? Eu vejo algumas opções. E a primeira delas talvez seja menos simpática, mas está relacionada à abstinência, a dizer não para esta vontade e tentar controlar isso, tentar treinar esse controle para não ceder à vontade. Isso é bastante difícil e principalmente quando você está começando uma estratégia alimentar. Não é todo mundo que consegue e você não deve se sentir mal ou culpada ou fracassada se não conseguir, porque realmente é bastante difícil. Eu, particularmente, costumo fazer a substituição. Então, eu faço o uso do doce low carb, eu vou comer um chocolate amargo, eu vou misturar um pouquinho de chocolate com creme de leite e um xilitol para fazer um ganachezinho e comer de colherinha, mas ela já deixou claro que para ela, especificamente, isso não resolve. Mas eu ainda assim acho que é mais fácil do que a abstinência, que é ainda mais difícil. Se para você isso não resolve, Tânia, uma outra sugestão é, quem sabe, você escolher uma porção de fruta para comer nesse momento, porque as frutas, elas tendo um volume e também água, estimulam a mastigação, pode ser que faça jus a essa vontade de algo doce. E se nem a fruta funcionar, nem a abstinência for possível, e nem um doce low carb com adoçantes for saciar essa vontade, aí você vai comer o doce e a sugestão aqui é controlar a quantidade, para você tentar não estar com fome nesse momento, de jeito nenhum substituir uma refeição por algo doce, uma sobremesa, porque isso vai sabotar o seu objetivo. Mas se você tiver esse comportamento uma vez por mês, não vai ser um problema para toda a sua rotina alimentar, que está bem low carb durante o mês inteiro. A gente conversa bastante no grupo do Pod Curso, conversa por Instagram, eu sei que você está tendo ótimos resultados, então eu não me preocuparia com uma porção controlada, né, uma porção pequena de um doce tradicional, numa frequência dessas tão baixa, que é uma vez por mês. Perfeito, era isso mesmo que eu ia dizer, porque ela deixou bem claro que é cerca de 2 dias por mês. Pessoal, aquilo que a gente faz 2 dias por mês não costuma ter grande impacto nos outros 28 dias, desde que a gente não deixe esse efeito ruim se propagar. Assim, o bom e velho controle de porções, às vezes, é o que se faz necessário. E eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai entender. Para quem tem essa necessidade, o ideal não é comprar um pote de 1 quilo de sorvete, porque há uma boa chance de você comer 1 quilo de sorvete. É comprar aquele potinho individual que você vai ali no shopping e serve uma bolinha. Quando terminou, terminou, mas você comeu um doce de verdade com açúcar de verdade, porém foi pouco. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.